Mas uma coisa que a gente viu hoje já é ele deixando claro a intenção inequívoca dele de privatizar a estatal petrolífera da Argentina. Sim. YDF, se não me engano. É alguma sigla que começa com Y. A gente viu sucessivamente nas crises dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, ali nos anos derradeiros do governo Bolsonaro e Guedes começando a sempre jogar isso como quase um truque retórico. Está na hora de privatizar isso aí, vamos para frente, vamos tocar isso daí. Só que ficava sempre no discurso, são muitos constrangimentos institucionais, muitos grupos de pressão. Afinal de contas, você estando lá, transitando, vivendo, negociando, se ambientando com todas as engrenagens do poder lá em Brasília, é possível ou é só um sonho molhado, sonho de uma noite de verão liberal que nunca vai ter fruição? É plenamente possível e fazer uma boa privatização, né? É sempre bom lembrar que privatização é política pública como qualquer outra. Então, parêntese rápido, que a gente viu Arthur Lira, Paulo Guedes e Bolsonaro flertando a sério com isso, pelo menos a nível retórico. Sim. Há não muito tempo. Sim. Agora, se fosse politicamente a sério, eu costumo dizer, no primeiro ano de mandato. Quando o cara quer fazer, é no primeiro ano de mandato. Porque é a regra do Brasil desde a nova república. Primeiro ano de mandato, o presidente tem poderes quase que imperiais para aprovar a sua agenda, né? Você quer saber a agenda de um presidente da república, veja o que ele fez no primeiro ano de mandato, que é o que ele mais queria fazer. O que vem depois do primeiro ano de mandato é lucro. Porque o segundo é a eleição municipal. Já tem menos atividade legislativa, você já está mais focado no palanque, é mais difícil de formar coalizão porque os ânimos estão acirrados. No outro ano é véspera de eleição e no outro ano é eleição. Então, assim, o ano de se fazer, cumprir a agenda que você quer cumprir é o primeiro. Então, se não colocou a Petrobras para privatizar no primeiro ano, não queria privatizar a Petrobras, né? E essa é uma coisa que eu acompanhei de bastidor. A privatização da Petrobras é uma coisa que o Bolsonaro nunca defendeu, né? Historicamente, no mandato como deputado. E mesmo na própria campanha, ele titubeava quando era questionado em relação ao assunto. Ele nunca foi muito firme. Ele era mais firme em relação a outras estatais, né, como a Eletrobras, por exemplo, que de fato conseguiram privatizar, mas na minha avaliação, a péssima privatização, que era o ponto que eu ia entrar. Privatização é política pública como qualquer outra. Pode ser bem executada, pode ser mal executada, né? Aliás... A Enel aqui em São Paulo é um exemplo? É um exemplo de má privatização, né? Porque não é uma desestatização, né? Não é uma privatização de fato, porque na realidade a distribuição de energia é o que a gente chama de monopólio natural regulado, né? Ninguém vai passar um fio do lado do outro para concorrer com outra empresa, então a gente não tem um ambiente natural de livre mercado. A gente tem um ambiente artificial de concorrência em que o governo estabelece regras, olha, precisa conceder energia em tais locais, a tal preço, tem que ser tal o nível de investimento, tem que aterrar, não tem que aterrar, tem que ser essa qualidade do fio, não tem que ser essa qualidade do fio, tem que ser mais ou menos essa quantidade de gasto com o pessoal, essa quantidade de investimento. Então, são parâmetros que ele estabelece para que as empresas, né, tenham uma competição e aí vença que melhor atenda os parâmetros do governo. Agora, se os parâmetros do governo são ruins, em primeiro lugar, já não vai funcionar a concessão, que é um dos problemas da Enel. O segundo ponto, se os instrumentos que o governo tem para exigir que o contrato seja cumprido são fracos demais, também não vai adiantar, porque a empresa não vai cumprir aquelas condições que ela se comprometeu quando ela venceu o certame. E o terceiro ponto é que se aquilo que você exige da empresa, né? Se você contratou uma empresa a um preço muito, muito barato, com condições muito frouxas, com condições muito fracas, e aí você rompe o contrato e tenta buscar outra empresa com o mesmo preço, você não vai encontrar, porque o próprio preço que você estabeleceu, o próprio parâmetro que você estabeleceu já é inexequível para um serviço de qualidade. Então, tem várias razões que podem fazer com que a privatização seja um fracasso, por isso precisa ser uma política pública bem executada. O caso da Eletrobras, bom, a gente privatizou a Eletrobras, mas obrigou o governo a construir um monte de termoelétrica, né, nos estados dos deputados do Centrão, com governadores do Centrão, que queriam aquelas termoelétricas que são menos eficientes, que encarecem o preço da energia, que é poluente, que é sujo, que não é renovável, e foi uma privatização mal feita. Como o maior histórico de privatização do mundo, a maior privatização do mundo foi a queda da União Soviética. E é o pior exemplo de privatização. Por quê?
tudo que era público e era governado pela burocracia ou pela nomenclatura, a elite da burocracia estatal, passou, quando foi para a iniciativa privada, para as mãos dos mesmos agentes públicos. Claro. E os Foi amigos tudo do jogo rei. marcado. Né? Então, Lógico, o Putin, que já estava na elite Claro. da burocracia soviética, herdou um império de iniciativa privada. Não porque ele construiu, não porque ele empreendeu. A Gazprom, especialmente, um exemplo. Mas porque foi um exemplo de privatização de compadrio, de conchavo, né? Então, assim, dá para fazer e dá para fazer bem feito. Agora, precisa ter quem queira fazer.